Que a paz do Divino Mestre Jesus prevaleça em nossos corações. Muitas saudades de todos vocês, muitas saudades dos abraços, dos encontros fraternos, mas estamos unidos no propósito da vida, no propósito de aprendermos mais uma lição do Evangelho do nosso Mestre Jesus. Que as bênçãos do Pai envolvam os nossos lares, envolvam os nossos entes queridos, envolvam os corações amigos que se encontram na frequência do nosso amor. Pedimos a proteção, o amparo do Divino Mestre Jesus, envolvendo o nosso lar, envolvendo a nossa casa, envolvendo os nossos entes queridos, envolvendo a nossa cidade, o nosso estado, o nosso Brasil, o nosso planeta Terra. Que cada um de nós, pela sintonia do bem e do amor, possamos ser um elo nessa cadeia construtiva que dimana alegria, esperança e contentamento. Que a paz do Jesus nos envolva agora e sempre. Meus amigos, a gente está estudando o livro Fonte Viva. E hoje nós vamos estudar a lição 55, chamada Elucidações. E ela foi tirada da carta que Paulo escreve na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 5. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. A figura de Paulo de Tarso dentro do cristianismo, ela é muito significativa, porque Paulo, enquanto Saulo, ele profundo conhecedor das leis mosaicas, ele defendia Moisés com todo o ímpeto. E quando surgiu Jesus, o Nazareno, trazendo novos valores, novas situações, Saulo se revoltou contra aquela criatura porque achou que aquela criatura esfacilaria Moisés e os ensinamentos dos antepassados. Em função dessa posição de Saulo, ele começa a perseguição aos cristãos. E ele, inclusive, é responsável pela morte de Estevão, o irmão da sua noiva Abigail. E Saulo, quando perde a noiva doente, ele vai atrás de Ananias em Damasco para aniquilar o Ananias. No caminho, Jesus aparece para ele e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo se ajoelha e diz: quem sois? Eu sou Jesus, aquele a que persegues. O que queres que eu faça, Senhor? Quando a gente vê essa atitude de Saulo, rendendo todas as forças ao divino governador do orbe, a gente entende que esse espírito, ele é muito iluminado. E Saulo é levado a uma hospedaria e Jesus manda um recado para o Ananias: Ananias, você tem que ir lá, o Saulo está cego e você tem que ir lá. O Ananias fala: Senhor, mas ele veio aqui para me matar. Pois é, mas ele é o vaso escolhido. Ananias não titubeia, vai até lá, restitui a visão ao Saulo. Então, o Saulo de Tarso, a partir do conhecimento do Evangelho de Jesus, nós só temos hoje todos os ensinamentos do Cristo nessa profundidade, porque o Saulo, e depois se tornou Paulo,
ele conseguiu separar e manter a ideia que Jesus realmente passou, porque nós, pela nossa pequenez, muitas vezes nós inserimos em nós situações próprias, individuais nossas. Só que aqui o Paulo está dizendo que nós não pregamos a nós mesmos, nós pregamos a Jesus. Se Jesus vai ao orbe e ele fala que é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por ele, e lá na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual o nosso modelo e guia, a resposta é a mais curta do Livro dos Espíritos: Jesus. Jesus, o governador do orbe, ele funciona para a criatura encarnada e desencarnada como um farol. Esse farol, ele ilumina essa estrada que, por exemplo, quando você adentra numa estrada, que você sai de uma cidade e vai para outra, e ela é muito bem sinalizada, ela vai te indicando que ali na frente tem um cruzamento, que lá na frente tem um rio, que lá na frente tem um repouso, tem alguma coisa. Então Jesus, ele deixa para nós que entendemos a sublimidade dos seus ensinos um roteiro. Só que nós temos livre-arbítrio e pela nossa condição nós fazemos escolhas e às vezes a gente sai dessa estrada e pega atalhos. E quando você pega atalhos e você não tem o discernimento, a razão, e você vive dentro do seu ego, dentro do seu mundo interior, a única ferramenta que a misericórdia do Pai disponibiliza para que você retorne na estrada é a dor, é o sofrimento. Não que Deus criou o sofrimento e a dor, mas nós, quando nós desvinculamos desse sentimento de trabalho, de crescimento e de união, nós às vezes entramos em solidão, em tristeza, em depressão, porque nós perdemos esse vínculo de Jesus, esse vínculo que Jesus propicia que a gente vá ao Criador. Por isso que ele fala: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Na pergunta 1009 do Livro dos Espíritos, o Paulo, o apóstolo, ele faz uma colocação interessante. Se vocês não leram, por favor, leiam essa pergunta, porque ela é formidável. E o Paulo de Tarso, ele fala para a gente gravitar para a unidade divina. Esse é o fim da humanidade. E para atingir a unidade divina, a gente precisa de 3 coisas: a justiça, o amor e a ciência. E 3 forças nos distanciam da unidade divina, que é a injustiça, o ódio e a ignorância. Daí Kardec falar para nós: espíritas, amai-vos, espíritas, instruí-vos. A instrução, o conhecimento, permite que a criatura ela entenda como é que funciona o seu mundo interior, como é que funciona o mundo à sua volta, como é que funciona o universo, porque tudo é regido por lei. E Jesus traz para nós, através do advento do Espírito da Verdade, todas essas informações, todas essas elucidações, que é explicação, que é esclarecimento, para que a gente não saia dessa estrada pavimentada e sinalizada. Porque quando a gente sai, esses atalhos, às vezes, faz com que a gente se perca. A gente entre em situações que a gente não precisava passar. Por exemplo, né? Às vezes você fala assim: eu queria muito ter um carro. Você passa em frente a uma loja e você entra lá e você sai com um carro. Você teve o livre-arbítrio, você comprou. Se você tem o dinheiro, ótimo. Mas e se você não tem? E você faz um empréstimo. E aí você entra numa situação, por exemplo, como nós estamos hoje.
e você tem um carnezinho lá na gaveta para pagar em pesadas prestações mensais. Aí o que acontece? Você fala, mas eu sou injustiçado, isso só acontece comigo, onde já se viu isso? Então, a gente tem que entender que a gente tem que viver com aquilo, com os recursos que nós temos. E muitas vezes nós jogamos para pessoas ou para uma instituição bancária, ou a mesmo por os próprios familiares, encargos que são nossos. Eu tenho conhecidos que eles vivem às custas dos pais, dos avós, apesar de serem marmanjos, terem mais de 30, 40 anos de idade, e eles acham que está muito certo, que a mãe tem que cozinhar para eles. Casaram, o casamento não deu certo, voltou para a casa da mãe e acham que a mãe e o pai têm que continuar dando para eles as condições. Então, o que acontece? A criatura não entende que a vida é feita de desafios e nós não temos o direito de prejudicar ou atrapalhar a vida de quem quer que seja. Então, o Emmanuel fala para nós, dentro dessa colocação de Paulo, que nós, os aprendizes da Boa Nova, quando em verdadeira comunhão com o Senhor, não podemos desconhecer a necessidade de retraimento da nossa individualidade a fim de projetarmos para a multidão, com o proveito desejável, os ensinamentos do Mestre. Quais eram os ensinamentos do Mestre? Primeiramente, amor. Jesus, gente, ele passou pelo mundo, mas ele não foi escravo das coisas do mundo. Por que ele foi morto? Porque ele contradizia os sacerdotes, que usavam as pessoas mais pobres e montavam, em função do sacrifício, dos tributos, uma qualidade de vida muito legal e os coitados morriam de fome. E nós, dentro dessa condição, nós temos que entender que Jesus, que não tinha um travesseirinho para deitar, ele não tinha uma propriedade exclusiva. Por quê? Porque ele entendia que o planeta é morada do Criador e nós nos tornamos escravos do ter. E quando nós nos tornamos escravos do ter, a gente esquece que o nosso papel fundamental nessa caminhada é despertar em nós o nosso lado luz, o nosso lado sentimento. As outras situações, elas são importantes muito, mas elas não são as principais. Elas fazem parte do nosso roteiro, mas a nossa essência primeira deve ser a ligação com as coisas do Criador. E o que a gente menos faz, gente, é dar um tempo nosso, das nossas leituras edificantes, das nossas preces, da nossa sintonia com o bem maior. Porque a gente acorda, se fala, nossa, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que pagar uma conta, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E nós estávamos nesse afã tão grande que a misericórdia do Pai falou, peraí, esse povo precisa acordar. Então nós estamos vivendo hoje uma pandemia que já aconteceu N vezes na história da humanidade, mas hoje a situação ambiental que a gente vive ela é completamente diferente. Por quê? Porque nós temos uma tecnologia eficiente, nós estamos conversando com todos os amigos da casa de Isabel, estamos na mesma teia, ainda que estejamos na nossa casa, e a gente percebe que o templo que existe dentro da nossa casa de Isabel é o templo do nosso coração, que o sentimento de alegria, de harmonia que eu tenho comigo, pelo elo, pela força do pensamento, nós criamos essa teia de amor. Então, nós que estamos aqui unidos, somos um grupo pequeno, mas um grupo amoroso, um grupo dedicado. E que nesse momento conturbado do planeta, nós irradiando essa tranquilidade, essa conexão com o Mestre Jesus, nós propiciamos através do nosso magnetismo que os mentores amigos auxiliem as criaturas que estão no nosso lar,
os nossos amigos e a gente começa a promover o momento revolucionário que o planeta precisa. Nós, na situação de trabalhadores da última hora, nós, se fizermos bem a lição de casa, nós estaremos em sintonia com essa tranquilidade, com esse abrigo, esse abraço amoroso de Jesus, que ele é dado a todos. A gente não precisa ter horas de leitura de livros ou estar num templo evangélico, católico, espírita. Isso não faz diferença, gente. O que faz diferença nesse momento é o nosso entendimento. E o Emmanuel fala para nós que em assuntos da vida cristã, propriamente considerada, as únicas paixões justificáveis são as de aprender, ajudar e servir, porquanto sabemos que o Cristo é o grande planificador das nossas realizações. Se recordemos que a supervisão dele age sempre em favor de quanto possamos produzir de melhor, viveremos atentos ao trabalho que nos toque, convencidos de que a sua pronunciação permanece invariável nas circunstâncias da vida. Você como pai, você como irmão, você como funcionário, você como vizinho, você como motorista. Como é que você se porta? De que jeito você manuseia as ferramentas que a vida lhe dá? Então, gente, o que acontece conosco? O importante é o sentimento que a gente tem quando a gente faz alguma tarefa. Vamos imaginar que agora, daqui a pouquinho, o lixeiro passa aqui na rua de casa e eu tenho que levar o lixo lá. Eu posso ter vários sentimentos. Eu posso ter gratidão com aquela criatura que recolhe o lixo. Eu posso ter raiva porque ninguém pode fazer esse trabalho. Eu sou advogado, eu sou médico, eu sou isso, eu sou aquilo, eu tenho que levar o lixo na rua. Que isso? Ninguém me ajuda, eu sou infeliz. Ou então você fala assim, que bom que eu posso levar o lixo lá fora. Gratidão por eu ter mãos e pés que me ajudam a fazer isso. Então, gente, o importante não é o que nos acontece, o importante é o sentimento que aquela experiência propicia a você. Então vamos fazer uma reflexão. As atitudes que acontecem na minha vida, quais os sentimentos que vêm espontaneamente? Eu tenho que conhecer. Se é um pensamento de revolta, de insegurança, de mágoa, encara o porquê daquilo. Você sabendo o problema, aí você começa a trabalhar com a sua dificuldade. Aí, quando você trabalha com a sua dificuldade, você está fazendo o seu propósito encarnatório, que é melhorar, que é adquirir conhecimentos. O conhecimento, gente, ele não é dado, ele é conquistado. Então, eu que estou falando aqui para vocês, eu tenho que agradecer a paciência de vocês e a oportunidade que me é dada. Porque quando eu falo, a primeira a ouvir sou eu. Às vezes o que eu falo aqui não dá 5% do que eu li, mas é gratidão por Jesus trazer para nós essas páginas esclarecedoras. E tá para qualquer um, é só você acessar isso, né? Então o Emmanuel fala para nós que a nossa preocupação fundamental, em qualquer parte, portanto, deve ser a de prestação de serviço em nome de Jesus. Compreendendo que a pregação de nós mesmos, com a propaganda dos particularismos peculiares à nossa personalidade, será a simples interferência do nosso eu em obras da vida eterna que se reportam ao reino de Deus. Escrevendo aos Coríntios, Paulo define a posição dele e dos demais apóstolos como a de servidores da comunidade por amor a Jesus. Não existe indicação mais clara das funções que nos cabem. Então, gente, nós somos apóstolos. Nós estamos aqui exatamente para ser servidor da causa do Cristo.
A quem pertence o planeta? A Deus, primeiramente. Mas quem que é o governador? O nosso Mestre Jesus. Então a gente está vivendo aí um momento, hoje, por exemplo, eu passei pelas redes sociais, existe um monte de gente defendendo o presidente, existe um monte de gente defendendo um partido, existe um monte de gente defendendo não sei o quê. E você vê que cada um é partidário. Só que as pessoas deveriam usar esse afã, essa energia para o Cristo, porque o Cristo é amor, o Cristo é libertação. Jesus, para nós, é o guia e modelo. E a gente fica endeusando criaturas. A criatura está aqui de passagem. Se eu estou numa função de presidente, eu tenho grandes responsabilidades. Então, vamos entender que aquele espírito que está nessa função e comete equívocos, a gente não sabe o que vai acontecer com ele. Não vai ser fácil a tarefa de redenção, de retorno e de corrigir tudo isso. Então, já que você está aqui, dentro da situação que lhe é dada, faça o seu melhor. Seja exemplo dessa dedicação. E o Emmanuel fala, para finalizar, procuremos as bases do Cristo para não agirmos em vão. Se a gente tiver atitudes e não pensar que Jesus governa os nossos impulsos, os nossos sentimentos, a gente está vivendo, a gente está construindo castelo de areia, na primeiro vento cai tudo por terra. Mas se você tem essa integração com o Mestre Jesus, a sua atitude muda. Não é o entorno que muda, você que se esclarece, você que tem um ponto de definição. Então, quando você chega ao plano maior, você vai chegar lá com uma condição, como o André Luiz fala para nós no livro Estude Viva. Você vai chegar do outro lado com a sua consciência. E se a sua consciência não aproveitou as oportunidades e você conviveu com a conveniência, muitas vezes as nossas conveniências produzem em nós um estado de grande satisfação no mundo terreno, no nosso dia a dia, mas quando a gente tem consciência que a gente perdeu a oportunidade. Por exemplo, agora, você está tendo a oportunidade de conviver com as pessoas ligadas à sua família. Antigamente não, há 1, 2 meses atrás, esse convívio não era obrigatório. As pessoas com as dificuldades, você via de longe, você sabia que tinha um problema, mas você não encarava. Agora você está tendo que conviver. Então, esse desafio é justamente para que nessa encarnação, que está sendo a nossa melhor encarnação, você olhe para você e fala assim, olha, o que essa pessoa que está meu pai está me propiciando? Essa criatura que está meu marido está me evidenciando? Essa criatura que está meu filho, que é filho de Deus, o que ela está me propiciando desenvolver? Então, essas elucidações de que o nosso roteiro tem que ser embasado nos exemplos e nos ensinamentos de Jesus, enriquece de forma fabulosa a nossa caminhada. E tenhamos gratidão por esse momento único do planeta, gente. Você tá dentro da casa, vê se você consegue, com o seu familiar, ter 1 minuto de oração. Pega um trecho interessante, lê para a criatura, olha que coisa bacana isso aqui, o que você acha disso? Aí você eleva seu padrão vibratório, você eleva o padrão vibratório das pessoas que estão à sua volta. E nessa troca de empatia, da busca do melhor, da oração, a misericórdia do Pai entra em você, te fortalece, te dá energia. Gente, nós estamos no momento e no planeta de transição. Você tem neste momento que colocar os valores seus, trabalhar para que eles apareçam. Jesus fala, brilhe a vossa luz. É porque você tem luz. É só você acreditar que você é capaz de amar, que você é capaz de ser amigo, que você é capaz de ser irmão, que você é capaz de ser honesto, ainda que o teu ontem foi complicado. A vida nos ensina que todo dia vem a noite, vem o dia. Todo dia ser uma página em branco. Começa nessa página em branco da sua atividade,
tendo propósitos edificantes. E aí você estará, através da elucidação do conhecimento, se beneficiando. Hélio, satisfação te ver aqui. Um beijo no seu coração. Faz muito tempo que eu não te vejo, querida. Então, gente, a gente agradece a todos, né? E o Emmanuel diz para nós, ajustemo-nos à consciência do grande renovador, a fim de não sermos tentados pelos nossos impulsos de dominação. Porque em todos os climas e situações, o companheiro da Boa Nova é convidado, chamado e constrangido a servir. Gente, que possamos servir neste momento. Servir com amor é colocar o seu coração na sintonia das leis do universo, que é doação, que é servir. Você tem água, você tem oxigênio, você tem luz, você tem amor, você tem a família, você tem o trabalho, você tem a dignidade. E se você for ver, você tem vários benefícios, várias riquezas do coração. Que Jesus nos ilumine. Obrigada pela atenção. Muitas saudades de todos vocês. Que nós possamos criar um roteiro de amor para a nossa caminhada, para o nosso dia a dia, no qual Jesus, a gente possa dizer, se Jesus estivesse aqui comigo, o que eu faria? E com certeza nós seremos mais amorosos, mais fraternos, mais confiantes. Que Jesus nos abençoe a todos. Gratidão, meus irmãos.